A técnica do batom vermelho, aliada à neurociência, pode ser uma ferramenta poderosa na realização de metas, tanto pessoais quanto profissionais, ao fornecer insights sobre como o cérebro funciona e como podemos otimizar nossos processos de definição, de alcance de objetivos. Hoje, a nossa entrevistada é ela, Isabel Rocha. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim ela, que é uma mulher erechinense, mas que se reinventou, ganhou o coração de gaúchos, catarinenses, paranaenses e hoje ela palestra e ajuda mulheres no Brasil todo. Você já sabe de quem eu estou falando? Da dona da técnica do batom vermelho. Você já se aproveitou desta técnica para mudar a sua vida? Se ainda não conhece, presta atenção na nossa entrevista com ela, que é maravilhosa, que é esplendorosa, Isabel Ribeiro. Olá, Sandra, prazer mais uma vez estar aqui. Até hoje eu estava lembrando que eu já vim várias vezes aqui, mas como secretária de administração, né? Então eu vim aqui mais pelo cargo. Hoje eu estou aqui, Isabel Rocha, e que orgulho eu tenho de ser Isabel Rocha. Verdade, a gente ainda chama ela de Isabel Ribeiro porque o trabalho sempre nos conduziu por esse lado, mas é Isabel Rocha. E realmente, Isabel, você é uma mulher que é uma rocha, porque você no decorrer dos anos, você tem se transformado. Teve um período em que você fazia 2 faculdades, cuidava da família, filho, cachorro, prefeitura, enfim, era tanta coisa que eu muitas vezes te perguntei como você dá conta de tanta coisa. E agora eu te pergunto, foi essencial para chegar onde você está? Nossa, demais! E eu não paro nunca, né? Eu não paro nunca. Eu digo que eu comecei a estudar com 5 anos de idade e eu não paro. Eu estou sempre. Agora eu comecei uma nova formação em psicanálise vibracional, além de estar terminando a de educação física. Então, são muitas formações e, com certeza, isso deixa a gente em movimento. E o movimento é o que gera energia, é o que gera vibração, é o que gera prosperidade, que é sobre o que eu falo, né? Sobre neurociência da prosperidade, principalmente para mulheres. Então, eu tenho ajudado tantas mulheres, Sandra, que eu nem, assim, não tenho nem noção, assim, do quantas pessoas eu tenho ajudado, sabe, que me conhecem. Bom, agora, entrevista até para a Rede Globo, né? Então, isso foi muito legal lá em Balneário Camboriú também, que nós temos negócio lá. Estou bastante indo para lá e esse período também que eu tirei de férias da prefeitura, então foi essencial. Eu tirei 90 dias de férias, assim, e nesses 90 dias, assim, ó, minha vida foi uma loucura, sabe? Foi uma loucura. O quanto eu cresci e o quanto eu pude ver que o que eu estudo sobre a neurociência, sobre a visualização, a cocriação é real. Porque no começo eu começava a falar de cocriação, as pessoas até riam. Agora as mesmas pessoas estão vindo, opa, o que está acontecendo com a Isabel? O que está acontecendo? Como que você fez para crescer 6 mil seguidores em 90 dias? E as coisas estão acontecendo conforme está aqui na minha mente. Pois é, Isabel, e você começou a estudar para se ajudar. Porque você passou por um período complicado na tua vida e você fala isso nas redes sociais. Você é uma mulher que dá exemplo, que não é uma fórmula pronta, tudo é um aprendizado diário. Mas como é que você chegou nessa fase de profetizar as coisas e elas se tornarem realidade? Por exemplo, você vai palestrar num dos maiores eventos aí de uma mentora famosérrima. Então, eu cocriei isso, até vai ser na quinta-feira, no dia 19, e eu falo para a própria Elaine que eu cocriei estar do lado dela. Até essa semana, quando eu coloquei, eu vi que uma amiga minha lá do passado, ela me disse, nossa, eu lembro quando tu falava que tu ia palestrar ao lado de grandes famosos, porque eu cocriei, só que as coisas, assim, elas não acontecem da noite para o dia, porque tem gente que começa a me seguir, vou fazer o decreto, eu sou maravilhosa, eu sou rica, eu sou próspera, mas as coisas não acontecem da boca para fora, elas acontecem dentro da gente. Então tudo isso é da neurociência, é da parte de estudar muito, e eu digo que eu sou o meu avatar transformado, porque quando você quer vender um produto, um infoproduto, que agora está na moda, todo mundo tem um infoproduto para vender e tal, o que você vai transformar no avatar, né, que seria a tua persona? Eu sou o meu avatar transformado, porque eu passei por muita dificuldade, eu passei por uma depressão lá atrás, sabe, e por isso assim que eu trouxe o nome Rocha, né, porque o meu nome ele é Isabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. O Ribeiro é o de casada, então eu usava o Isabel Ribeiro, mas o Rocha, assim, ele veio depois dessa minha transformação mesmo, que nem você falou, eu cuidava de tudo, sabe, era pai doente, era mãe doente, idosa, era cachorro, era 2 faculdades, era prefeitura, era tudo, sabe, mas aquilo, na verdade, era tipo assim, o meu escape, eu fazia tudo isso para eu não ficar dentro de mim, a hora que eu achei falta da Isabel mesmo, foi onde que eu caí, mas como eu subi,
Eu sei como fazer para nunca mais estar lá, sabe? Então é isso que eu ajudo mulheres, porque elas acham assim, Isabel, bonita, de batom vermelho. Para você ter uma noção, eu usei batom vermelho pela primeira vez esse ano. E o batom vermelho, então, assim, parece que era aquilo que faltava, assim, para virar a chave toda, sabe? Para virar a chave toda. Então, dizer assim, a hora que ela coloca o batom vermelho, ela vira, assim, a Bel Rocha, que é aquela mulher empoderada, aquela mulher que ajuda, aquela mulher que prospera. Então, eu digo assim que as minhas cocriações, nesses últimos 3 meses, elas têm sido na velocidade da luz. Eu penso e as coisas acontecem. O meu marido diz que tem até medo das coisas que eu penso, porque é muito, muito louco, assim, depois que você consegue entender a mente, que você consegue ultrapassar a barreira. Porque nós temos uma barreira, né, na nossa mente, que ela é o teu manual de instruções, é tudo que tu viveu até hoje, ele está ali, ele quer repetir. Agora, a hora que tu consegue ultrapassar essa barreira, que eu chamo de furar o filtro, a hora que eu consigo furar o filtro, aí só coisas maravilhosas acontecem. Aliás, só as coisas que eu cocrio, porque eu posso cocriar coisas que não são boas também, né? Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. Você tem uma vibração altíssima, onde tu chega, assim, dá para sentir a tua energia, a tua luz. Todo dia é assim? Ou tu se permite ficar triste, chorar, se magoar com alguém, mandar alguém para algum lugar? Com certeza, Sandra. O bom disso é que depois que você expande a tua consciência, você sabe o lugar que você não pode voltar. Então, eu me permito, sim, ter aquele dia que eu não tô legal e digo, não, hoje eu quero ficar na cama, hoje eu quero chorar, hoje eu não tô bem. Então, aquele dia eu me permito e não tem problema nenhum, porque isso não vai voltar ao teu filtro antigo. É um instante só. É um instante, é aquele dia, é 2 dias e tal, só que eu sei que eu não posso morar ali. Eu tenho que voltar para a minha vibração, porque o que acontece? Quando você está nessa vibração, você está numa vibração baixa, você está numa vibração do medo, da vergonha, da culpa, do sentimento ruim, da tristeza. Então, você está vibrando lá em 20, 30 Hz. Com essa vibração, você não consegue cocriar nada de prosperidade, principalmente. Nada de bom, assim, para a tua vida. Você vai ficar ali, no teu mundinho, na tua zoninha de conforto, em cima da tua cama, e é isso. Agora, quando você escolhe que não é mais aqui que eu quero ficar, pronto, agora deu, chega de mimimi. Eu chamo de mimimi, mas não é mimimi, tá? Não é mimimi, porque quem já passou por uma depressão sabe que não é mimimi, que dói, que tem dias que dói aqui. Só que daí eu escolho não ficar mais ali. E daí eu vou vibrar alegria, eu vou vibrar felicidade, eu vou sair, eu vou abraçar, eu vou distribuir o meu amor, essa vibração que você diz que, quando eu chego, tem gente que diz, nossa, você chegou aqui, cheguei a me arrepiar inteira. Ou, eu não estava ontem, eu fui numa consulta e ela disse, nossa, eu estava tão triste, hoje tão para baixo, mas você me elevou a minha energia. Porque é assim, né? A energia boa, ela também contamina, ela contamina ambientes, ela contamina corações, inclusive. É verdade. Como é que uma mulher se transforma? Porque às vezes ela é casada, ela tem filhos, ela passa lá por dificuldades, mas ela é perfeita por fora. Mas por dentro ela está destruída. Ela não tem forças para sair daquele mindset que ela vive a vida toda. Como é que a gente dá o primeiro passo para ser semelhante a Isabel? É o filtro, né? É o filtro que eu falo, que você tem que furar o filtro, e você tem que muito querer furar o filtro. Então, Sandra, as mulheres, assim, a maioria do meu público é feminino, como eu estava te falando antes, e principalmente as mulheres de 40 a mais. Porque o que acontece? Uma época chegou, assim, as mulheres com 40 anos e tal, era ali aquela zona de conforto, ou não, mas elas estavam ali, elas achavam que dali para frente nada mais podia acontecer. Ai, que bom se eu tivesse 20 anos, se eu tivesse 30 anos, para eu poder fazer e tal. E agora já começou aquela coisa, não, com 40 anos eu posso me reinventar. Com 40 anos eu posso sair da minha zona de conforto. Porque na própria neurociência, eles falam, assim, os estudos científicos, né, que zona de conforto não existe. Você pensa que você está na zona de conforto. Então, eu tô aqui, para mim tá tudo bem. Mas ou você está subindo ou você está descendo. Então, se você fica muito tempo estagnada, sem movimento, sem energia, vai acontecer alguma coisa ruim que vai te derrubar. E daí você vai dizer, mas se antes eu tivesse feito isso, então, sabe, você tem que estar sempre em movimento para você estar evoluindo. Então, é isso, sabe, é não ficar nunca na zona de conforto. Vai fazer um curso, vai estudar. Eu, quando eu comecei a estudar neurociência, você sabe que eu sou da área do direito e não vou dizer assim que eu não gosto mais do direito, porque eu amo o direito é do meu coração, mas o direito é uma coisa muito técnica, né? Muito papel, muita vibração. O advogado, ele lida com problemas, então, às vezes, ele está lá naquela frequência baixa por causa de muito processo, muito problema. Só que a hora que você consegue aumentar a tua vibração, então, quando eu comecei a estudar
estudar neurociência foi por causa da minha depressão que eu passei. E eu comecei a fazer, então, a ciência da felicidade, que foi uma faculdade maravilhosa, assim, que eu fiz, que essa daí, assim, eu posso dizer, assim, que foi, tipo, o boom, assim, que aconteceu na minha vida, eu ter feito essa faculdade para me curar. Assim como eu comecei a fazer educação física para me curar. E aquilo, sabe, então eu comecei a estudar sobre a mente, já fui para uma pós de neurociência e estudo da mente e psicologia positiva e comecei a fazer cursos, então, de reprogramação mental. E a reprogramação mental tem muito que diz, é aquela coisa de volta ao passado. Não, não tem nada a ver. A reprogramação mental é as crenças limitantes, aquele manual de instrução que está sempre ali querendo voltar à tua velha Isabel, sabe? Mas não estamos falando de religião. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com... as pessoas às vezes confundem, né? Exatamente. E falando, então, de religião também, né, Sandra? Porque não adianta estudar a mente, estudar ciência e reprogramação e todos os autores famosos aí que falam de felicidade se você não tiver também uma espiritualidade, né? Então, o quanto que Deus é importante, né? Então, a gente fala que cocriação... ela não tem nada de místico e muitas vezes as pessoas confundem, sabe, Sandra? Inclusive, eu sou evangélica e me orgulho disso porque eu me encontrei ali também, sabe, nessa religião e muitas pessoas às vezes confundem porque elas acham que cocriação é uma coisa de misticismo, não sei, sabe, uma coisa assim mais do além, mas cocriação é cocriar é criar junto com o Criador. Você entende que quanto mais você estiver feliz, então a gente tem lá a escala das emoções, quanto mais você estiver feliz, você estiver vibrando no amor, na gratidão, na paz, mais perto de Deus você vai estar. E é isso, porque eu sinto Deus junto comigo, eu sinto essa luz que você diz que eu tenho, que as pessoas dizem, essa vibração, ela não é minha. Eu vibro alto porque eu tenho a presença da luz dentro de mim e todos nós temos. Só que a gente tem que, às vezes, enxergar, que às vezes aquele vazio que você está sentindo, aquela coisa, você tem que resgatar. E a hora que você resgata essa essência, que é essa essência que vem de Deus, que é essa essência que nós somos feitas à imagem do Criador, nossa, isso é a coisa mais linda, isso é a coisa mais transformadora da vida da gente, sabe, Sandra? É você ser a essência, você ser o amor de Deus na vida das pessoas, mas principalmente em você. Porque se você for uma pessoa curada, você consegue curar os outros, você consegue passar, você consegue dar um abraço numa pessoa e conseguir curar uma pessoa através de um abraço, sabe? Isabel, eu vou te fazer algumas perguntas aí que eu tenho certeza que as pessoas que te seguem, que fazem os teus cursos, também já te questionaram. Às vezes, lá na técnica diz que tem que se concentrar e imaginar, por exemplo, um lugar maravilhoso. Só que a pessoa não consegue chegar nesse lugar, a cabeça ela está ali o tempo todo. Quer dizer que ela não vai conseguir evoluir? Não. Ou é normal? Muito normal, muito normal. Inclusive eu no começo, sabe, eu achava assim, isso aí é uma besteira. Nunca que eu vou conseguir chegar nesse ponto, assim, sabe, que hoje eu fechei o olho aqui, eu imagino lá um cavalo voando, ou imagino que eu estou voando lá no céu, mas não é fácil. Tem gente que diz, Bel, naquela técnica lá não consegui me concentrar porque eu só vejo uma caixa preta, eu só enxergo uma coisa preta na minha frente. Falou, tá tudo bem, o importante é tu fazer. Porque você já fez algumas técnicas minhas, eu sempre falo, não interessa se você acredita ou não acredita, faça, porque no começo eu também não acreditava. Também achava, vai, né, isso aí é conversinha para boi dormir. Não, isso aí não, só que daí, não, vou fazer, até porque não me custa nada fazer, mal não vai fazer. E a hora que você começa assim, ver, Sandra, que tudo que passa na tua mente, as coisas começam a acontecer, nossa, eu choro, porque é surreal, a mesma coisa essa semana aqui, essa palestra com a Elaine Orives. Então, é uma palestra assim que eu cocriei, e eu tinha certeza que eu ia ser escolhida, porque ela falou que iam escolher, não me lembro se é 15 ou 25 pessoas, só que ela tem milhões de pessoas. No Brasil todo, ela tem exterior, né? Ela tem milhões, ela tem 1.700.000 seguidores, ela tem milhões de pessoas que fazem os cursos dela. E eu cocriei que eu ia ser selecionada. E daí a assessora dela falou, até na quarta-feira vai sair o nome dos selecionados. E passou quarta e ninguém me ligou e me bateu assim uma tristezinha assim, daí eu falei, mas tudo bem, não era para ser dessa vez, porque às vezes tu cocria, tu quer que seja naquela hora, mas não é, o ano que vem ou é depois.
Então eu fiquei, no sábado veio a Jaque lá me chamando, não, você foi selecionada. E eu falei, eu sabia. Eu cheguei a chorar, porque tipo, é uma coisa assim que já estava na minha cabeça. E eu sabia que ia acontecer. Então, às vezes, não é no momento que você quer. Nesse caso, foi. Então, sabe, muitas coisas que eu cocriei já, elas acontecem. Eu quero um apartamento na praia e eu não tenho dinheiro, mas não é sobre dinheiro. É sobre frequência. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é frequência. Então, você quer comprar um apartamento, mas você não tem dinheiro. É igual aquele curso lá que eu ganhei lá do Gênio da Cocriação. Eu queria muito fazer o curso, só que ele era um curso caríssimo, de um final de semana inteiro. E eu falei, eu quero muito, mas eu não tenho dinheiro. Mas não é sobre dinheiro, é sobre frequência. E quando eu desejei muito, eu ganhei o curso. Eu fui selecionada lá num vídeo que eu fiz e eu ganhei o curso totalmente de graça. O apartamento na praia é a mesma coisa, eu queria muito e as coisas aconteceram assim, que do nada, tá lá, o apartamento já, sabe? E é coisas que eu criei, sabe? E, inclusive até meu marido, assim, que não era muito de acreditar, assim, sabe, nessas coisas, mas nunca me falou nada, né? E agora tá eu lá, amor, vamos cocriar isso, vamos cocriar aquilo. Porque você começa as pessoas que estão ao teu redor, porque a tua vibração, ela é muito grande, sabe? A tua vibração, ela não é só tua. Então, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do ambiente onde você vai, as pessoas começam a sentir a tua vibração e elas querem saber como fazer aquilo também, como ficar assim, mas não é um passe de mágica. Pois é, Isabel. Quando você começou a se expor mais nas redes sociais e falar disso, eu tenho certeza que muitas pessoas te criticaram. Chegaram e te deram uma pedrada. Hoje são pessoas que vêm pedir a tua ajuda e elas se transformam também? Com certeza. Ou elas precisam se recuperar, assim, de mágoas que elas trazem, de ciúmes que elas mantêm a vida toda? Para você cocriar qualquer coisa, você tem que estar com o teu coração limpo. Primeiro de tudo. Então, se você vier com inveja da Isabel, querer fazer alguma coisa da Isabel, você vai conseguir. Só que quando as pessoas, elas vêm até mim, aquelas mesmas que me chamavam de blogueirinha, que, agora a Isabel está querendo aparecer mais que o prefeito, sabe? E eu vi tantas coisas, só que isso também não me abateu tanto que eu continuei, né? E essas mesmas pessoas, quando elas vêm até mim me pedir ajuda, é porque elas já ultrapassaram aquela barreira, sabe, da inveja e tal. Bel, olha, queria começar, eu quero saber como que você começou a produzir conteúdo. Nossa, nesses 3 meses você conseguiu 6 mil seguidores, tudo no orgânico. Como que você fez isso? Me ajuda. Eu falo, claro, né? Daí eu vou ajudar. Mas a hora que a pessoa ela vem te pedir ajuda é porque ela já ultrapassou essa barreira, porque ela quer ser alguém igual a você. Ela não quer, tipo assim, eu tô lá com inveja da Isabel. E muitas vieram e já foram, inclusive, transformadas já. Que bênção. E o que esse batom significa na tua história? Esse batom, Sandra, isso foi assim, a gota d'água, assim, o que faltava, assim, para a minha vida se transformar de vez. Então, eu pensei, a hora que eu tive a ideia de fazer um batom, eu pensei, mês que vem já vai estar pronto o batom, mas não é bem assim. As coisas, elas são demoradas, então eu tive que, tem liberação de Anvisa, escolhe a amostra e tal, e a ideia, ela é muito grandiosa do batom, porque o que acontece? Eu ia nos eventos, nas palestras e fazia a técnica do batom vermelho. E chegava no final, as pessoas, elas queriam o meu batom. Elas queriam passar o meu batom. Aconteceu num evento da Elaine que tu foi, né? Elas queriam o meu batom, não, porque esse... E eu, calma, meu batom não tá pronto ainda. E daí eu tive essa ideia, então, de fazer o batom, mas era um pensamento, vou fazer um batom para levar nas palestras. Então, né, já que elas querem, vou vender o meu batom e tá tudo certo. Só que a coisa começou a ficar tão grandiosa nesse evento da Elaine, inclusive, que eu fui no palco, fui aplaudida de pé lá, porque quando eu falei dos batons vibracionais, então a ideia não é de vender um batom. Esse batom, ele representa a minha transformação. Então, esse batom, ele representa a minha cura. E o que eu vou vender não é o batom. Eu vou vender isso, sabe? É essa cura, é esse renascimento. Então, eu chamo que vai ser o primeiro batom vibracional do mundo. Por quê? Porque eu vou fazer a técnica, eu vou ativar esse batom com a minha técnica. Antes, eu vou mandar a técnica no QR Code junto com o batom. Na caixinha do batom vai a técnica. Então, a Sandra tem um contrato para fechar alguma coisa, a Sandra vai saber que ela vai fazer a técnica, ela vai passar aquele batom vermelho e ela vai se encher de poder. Então, ela vai se encher dessa luz, desse poder que vem de Deus para ela ir lá. Tem uma prova para fazer, tem um encontro, tem um negócio milionário para fechar. Então, sabe, ela vai usar esse batom. E a ideia não é um batom, a ideia é fazer 100 tonalidades de batom vermelho. Então, a gente vai começar com 2, com um gloss e um batom dentro da caixinha e tal. E ele vai ser vendido, então, não como batom, mas como uma joia.
como uma joia preciosa, sabe? Para exatamente uma transformação, uma cura, porque batom vermelho, Sandra, tem muitos batons maravilhosos aí, mas o batom vibracional da Bel Rocha, esse você vai encontrar só em lugares muito selecionados. E por que uma borboleta? Porque essa borboleta te representa? A borboleta é a minha transformação. Então, a borboleta realmente ela é o arquétipo da transformação, né? Sim. Então, por isso, eu tive um dia dentro de uma oração, de uma técnica que eu estava fazendo, essa revelação da borboleta, e foi uma coisa muito incrível, sabe, Sandra? Porque eu estava concentrada lá no meu escritório, fazendo a técnica e tal. Eu estava muito, a minha vibração, ela estava muito alta, sabe? E eu fazendo a técnica, eu enxergava, sabe, esse batom, eu enxergava essa borboleta, sabe? Daí eu pensei, não, vai ter que ter alguma coisa com a borboleta. E isso já era tarde da noite, sabe? E eu levantei lá do meu escritório, ele fica na minha casa, sabe? E eu fui até a cozinha pegar água e tinha uma borboleta gigante lá na cozinha. Eu não vi ela estava na lâmpada, sabe? E quando eu fui pegar água, assim que eu abri a geladeira, ela bateu as asas, mas ela era desse tamanho, assim, sabe? E ali, assim, eu me lavei chorando, sabe? Porque ali eu tive a certeza que era uma coisa vibracional mesmo, que era uma coisa de Deus, assim. Era um sinal, assim, perfeito. E em um curso que eu fui lá em São Paulo também, dentro de uma técnica, eu vi assim, então a gente tinha que imaginar coisas e tal, e a minha mente ela já vai muito longe na hora da imaginação. E eu imaginei, então, o batom dentro da borboleta voando, assim, sabe? Então, essa é a minha marca, até eu já coloquei ela ontem lá. Então, ela é uma borboleta, nas asas da borboleta ela tem o cifrão, né, que é do dinheiro, porque é o batom da prosperidade, e a anteninha dela é o coisinha do batom. Então, ela tem tudo a ver assim comigo, é o meu processo de cura que vai curar outras mulheres, sabe? Então, acho que em agosto vou conseguir fazer o lançamento e, estou ansiosa. Isabel, tudo precisa passa por um processo. Até a crença, ela passa por um processo. De repente, a mulher vai passar uma vez e vai achar que naquela primeira vez tudo vai mudar. Também não é assim, né? As pessoas têm que mudar dentro delas para depois o batom potencializar o desejo. Com certeza, inclusive tem homens que fazem a minha técnica do batom vermelho, que deles não passam o batom, mas eu digo, a hora da técnica, segura uma caneta, então, se tu tem um contrato importante, segura uma caneta, uma xícara, alguma coisa, porque é a tua crença, né? Vai ter pessoas que vão fazer... Eu tenho um desafio da prosperidade, que ele é um desafio de 7 dias, muito bom, assim, sabe? Então, muitas pessoas que fazem e acreditam e colocam lá na mente e elas dizem, meu Deus, aconteceu tal coisa, no primeiro dia já assinei um contrato, no primeiro dia, ou a técnica do batom. Nossa, em 2 dias já vendi mentoria, já fiz isso, já fiz aquilo. E tem aquela pessoa que disse, nossa, eu fiz o teu desafio da prosperidade e fiz 7 dias e não aconteceu nada. Não vai acontecer para essa pessoa que está esperando. E outra coisa, às vezes tu está esperando uma coisa que seja palpável, sabe? Uma coisa, vai acontecer, vai cair uma caixa de dinheiro na minha frente. E não é isso. Às vezes vai acontecer uma coisa singela ali, sabe? Que não é o dinheiro propriamente dito. Então, é um poder que o batom vermelho ele vai te dar um poder a hora que você passar. Isso não tenha dúvida. Olha que maravilhosa que você está hoje, que você batom. Então, não tenha dúvida que ele vai subir a tua energia. Então, se você acreditar, pode ser que na primeira vez que você coloca esse batom, eu tenho um contrato lá, eu sou corretora, eu quero fechar um contrato milionário, eu vou passar esse batom e vou lá e vou conseguir fechar esse contrato? É a mente. A mente, é óbvio que o batom vai te dar o poder, a técnica. A técnica é exatamente isso. A técnica é para te empoderar, né? A técnica, ela vem desde quando você era lá uma menina, né? Uma mulher que cresceu com problemas, que você não se enxergou mais. E agora, a hora que você está passando esse batom, você está se reconectando com a sua essência, você está se reconectando com o Deus que tem aqui dentro de você. Então, é óbvio que você vai se empoderar, mas é tudo questão de mente. Como é que tu treina as pessoas? Como é que as pessoas chegam até ti? Eu sei que tem muito conteúdo gratuito. Uhum. E às vezes as pessoas põem justamente essa barreira. Eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Isso não é para mim. Isso não sei o quê. Sempre está vivendo aquela vida estagnada. Não aproveitam as oportunidades. Mas quem fez de repente uma técnica e sentiu assim...
acordou diferente, que já é uma mudança, porque às vezes acordava Sim, mal-humorada. sim. Isso é uma mudança, às vezes a pessoa nem percebe, mas Nossa. ela precisa continuar se trabalhando. Com certeza. Existem técnicas de aprofundamento? Com certeza, eu sempre falo muito, sabe, então, com minhas alunas e muita gente, inclusive, que está lá consumindo conteúdo gratuito e diz, olha, Isabel, agora não tem, mas na tua próxima mentoria eu vou entrar, porque o que acontece? Elas começam a consumir aquele conteúdo gratuito e elas começam a se transformar. Aí elas vêm, elas falam assim, nossa, senti falta hoje que tu não postou stories, tá tudo bem, então elas se preocupam comigo e a hora que eu, então, quando eu estava trabalhando todo dia, antes de vir trabalhar, gravando vídeo, indo para o trabalho no carro, ai, o que aconteceu? Porque eu estou esperando todo dia aquele teu áudio, então elas esperam às vezes aquele áudio, sabe, meu, enquanto elas não precisariam esperar o meu áudio. Então é isso que eu explico, não é o meu áudio, é a tua energia. Então mesmo que a Isabel não está lá, faz uma técnica. Então a principal técnica nesse mundo de hoje, assim, que eu indico, Sandra, é você se acolher. É simplesmente você parar 2 minutos do teu dia, se acolhe um pouquinho. Oi, Isabel, tô aqui. Oi, Sandra, tô aqui. Sabe? Verdade. As pessoas não fazem isso. Não. E às vezes é só isso. É 2 minutos. É 2 minutos. Bota no despertar no celular e para. 2 minutos. Porque às vezes você quer mudar o mundo em um dia. Você acorda e você quer mudar o mundo e os pensamentos acelerados e você quer fazer tudo. E eu tenho muito disso. Eu tenho muito disso. Porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero fazer tudo, eu quero cuidar de tudo, eu quero ter o controle de tudo, sabe? Então, tem uma frase assim que a gente fala muito, que é quando o ganhar e perder é a mesma coisa. Aí você está num mundo evoluído, porque não tem problema, porque às vezes o perder não é perder. O perder é ganhar o mundo. Por exemplo, se eu ficasse pensando que eu saí do cargo de secretária, foi uma decisão muito difícil para mim, porque era uma coisa que eu amava, porque era uma coisa que eu estava ali, então me parecia assim que eu vivia um luto, assim, de uns 3 dias, assim, que eu chorava e eu pensava, será mesmo que é isso que eu quero e tal, aquele luto e tal. Só que quando eu me lembrei, assim, que o ganhar e perder é a mesma coisa, então eu falei, eu nunca vou perder. Eu nunca vou perder, porque ali eu honro, né, meu trabalho, eu honro, né, o prefeito, eu honro todas as pessoas que foram uma escada para eu subir. Mas agora chegou minha vez de ir, minha borboletinha, ela quer voar também um pouquinho sozinha, né? Então, a gente tem que honrar sempre as pessoas que passaram pela gente, que deram oportunidade, sabe? Sandra, eu honro também a tua vida, porque sempre, né? Você me trouxe aqui, você me deu oportunidade, você me fez enxergar, sabe? A Isabel Rocha mesmo, a Isabel que está aqui dentro, sabe? Então, eu digo que às vezes as pessoas, elas, nesse mundo corrido, elas acabam esquecendo de honrar a vida das pessoas, sabe? As pessoas que passaram por elas, que ajudaram elas. Então, primeira coisa, se acolher. Eu te amo, Isabel Rocha. Eu amo ser Isabel Rocha. Sabe? 2 minutinhos ali, nossa, você vai ver como muda, sabe? Se as pessoas entendessem que isso muda uma vida. Porque, de certa forma, é muito fácil a gente se reconectar. Existem algumas técnicas também que a pessoa, de repente... eu escuto pessoas dizendo assim, eu não consigo ouvir um áudio que eu durmo. Existem técnicas para fazer dormindo sem ter que falar as palavras? Tenho. E o mesmo efeito? Sim, inclusive eu tenho técnicas dentro da mentoria que é para ouvir dormindo, dentro do Desafio da Prosperidade também, que é para ouvir dormindo. Daí essas já, elas são específicas, então tu coloca lá, se tu dormiu, se tu tá acordada, não vai fazer diferença, porque elas são, porque o teu inconsciente, né? Então, quando você tá naquela fase de sono profundo, que tu vai entrar no sono profundo, aquela ali é a melhor hora, assim, da tua cocriação. Então, se você tá ali ouvindo coisas boas que estão entrando na tua mente, essa hora, assim, é maravilhosa. Agora, tem gente que dorme com a TV ligada, ouvindo filme de terror, ouvindo música de traição, de não sei do que, aí aquilo também vai entrar. E por muito tempo, sabe, que eu dormia com a TV ligada, não me importava o que estava passando lá, mas hoje eu penso, né, não, eu preciso, é um alimento, né? É um alimento, em vez de ser um alimento para o corpo, é um alimento para a mente. Então, a tua mente também tem que estar sempre sendo alimentada. Aqui em Erechim, tu pensa em fazer um curso presencial usando essas técnicas para as mulheres?
Olha, muita gente já me pediu, Sandra. Muita gente, muita gente. Aonde eu vou, elas querem quando é que vai ter palestra, quando é que vai ter imersão e tal. Então, eu penso, sim, eu quero ver se eu consigo organizar até o final do ano. E eu queria já aproveitar o lançamento do batom para fazer a técnica junto, para chamar essas mulheres, para empoderar. E tem muita gente já me pedindo. Eu vou fazer um evento agora em agosto lá em Sorocaba também, que eu fui convidada lá. E é mais ou menos nesse sentido, né? Então, eu quero trazer essa minha amiga que me convidou para ir lá também, para vir para cá, que ela tem um livro também. Então, com certeza. E agora vai ter o evento da Maikele também, 10 de julho, que eu vou fazer a técnica do batom. Aqui em Erechim. Aqui em Erechim, no Hotel Blue Open. Tem lá no meu Insta lá também, ou no dela, no da Maikele Mu, para se inscrever. E também vai ter a técnica, não vai ter essa palestra grande, mas a técnica já vai ter. E eu quero ver se para agosto, setembro ou antes do fim do ano eu consigo fazer um evento aqui em Erechim. E essa palestra que você vai dar quinta-feira, vai ter a técnica do batom vermelho. Como é que as pessoas fazem para acompanhar, para assistir, já que é um dia de feriado? É um dia bom que a gente está mais relaxado até para introspectar um pouco do conhecimento. Nossa, na quinta vai ser maravilhoso, porque o que acontece? A minha palestra, ela é de 10 a 15 minutos, estilo TED, aquele talk. Sim. Então, ela tem muito conteúdo. Eu não sei se eu vou conseguir aplicar a técnica do batom vermelho, porque eu tenho muita coisa para falar e acaba... E tu não fala pouco, E eu né? não falo pouco e acaba não dando tempo de fazer a técnica. Mas eu vou explicar como que funciona a técnica. É no YouTube da Elaine Orives, então quem quiser acompanhar no YouTube da Elaine Orives, às 9h15 vai ser a minha palestra. Então é uma palestra, daí depois a Elaine entra, ela dá uma interagida e se der tempo eu vou fazer a técnica do batom vermelho. Mas senão não vai faltar oportunidades de fazer a técnica. E também tenho em julho, também no dia 12 de julho, eu vou fazer um evento online também, que vai ser o lançamento da minha própria mentoria, minha próxima mentoria, né, que é a mentoria MAPA 2.0. E também nesse dia eu faço a técnica do batom vermelho. E as mulheres amam. Nossa, e tem gente que faz uma vez e vai outra, e vai outra, e fica esperando, ansiosa, quando que você vai dar de novo? Pois é, Isabel, mas enquanto não chega essa oportunidade, tem outros treinamentos que podem ser feitos agora, que você pode ajudar as pessoas? Sim, eu tenho, então, como eu falei, bastante conteúdo grátis. Então, é Isabel Rocha, Isabel com Z, Isabel Rocha Oficial. Lá no meu Instagram tenho bastante conteúdo grátis que eu coloco. Eu tenho, então, a técnica do batom vermelho, eu tenho ela, um e-book com ela. Eu tenho áudios da prosperidade também, tudo lá dentro do meu Linktree lá do Instagram. Tenho o desafio da prosperidade e a própria mentoria MAPA. E também, quem quiser me chamar para uma palestra, né, eu tenho ainda alguns horários disponíveis. Agora, em agosto, eu vou palestrar em Videira também, que me chamaram. Então, eu aproveito que eu vou deixar algumas férias da prefeitura para eu poder sair, assim, para fazer palestra. Então, estou com a agenda de palestras abertas, a mentoria também o mês que vem, e quem tiver qualquer dúvida também é só me chamar lá no Instagram que estou Uma pergunta que algumas pessoas me fizeram e eu vou fazer para ti, porque eu não fui a pessoa ideal para dar essa resposta. Como é que tu foi parar na Globo? Meu Deus! Eu acho que tu já ouviu outras pessoas perguntando. Isso foi uma cocriação, na verdade, né? Isso foi uma cocriação, porque eu já me enxergava dando entrevistas, inclusive já me vejo na capa da Forbes, tá? Capa da Forbes, vestido vermelho maravilhoso, Bel Rocha e seu Império Vermelho. Esse vai ser o título. E já é real. Já é real. Já é, porque eu já colapsei, tu entende? Isso não tenho dúvida que vai acontecer. Então, ela já é real. E assim como a minha entrevista para a Globo é real. Então, a minha cocriação lá em Balneário Camboriú, estava lá na praia, um dia andando lá e fazendo, não, eu quero vir morar aqui, eu quero fazer um evento aqui, grandioso, lá em Balneário Camboriú e tal. Chego em casa, me entra em contato comigo uma apresentadora lá de Balneário Camboriú, me chamando para dar uma entrevista na TV, lá na GNTV de Balneário Camboriú. Daí, tá, beleza, fiquei feliz da vida e fui lá dar entrevista na TV. Eu pedi para ela, como que você me achou? Ela falou assim, eu coloquei no Google, mulher famosa em Balneário Camboriú e apareceu você. Qual a probabilidade de aparecer eu se eu nem moro lá? Com tantas famosas que passam por lá. A gente pegou o celular e a gente colocou. E não Chega a dar um arrepio. E não aparecia mais. Então, isso foi uma cocriação minha. Aí, depois que eu fui dar essa entrevista lá, logo já veio o convite da Rede Globo, né? Então, essa emissora ali, ela é da rede ali de São Paulo.
E ela falou, eu vi a tua entrevista lá na Gen TV e tal, acho que achei muito linda a tua história, essa história de transformação, porque eles estão sempre atrás da história de mulheres, né? Sim. Inclusive fui convidada para um evento agora em Ilhabela, lá em São Paulo. Meu Deus, a palavra que ela mais fala é convidada. É uma loucura, assim, eu não consigo nem responder tudo. Então, né, esse evento aqui, e daí ela me chamou para fazer essa entrevista na Rede Globo, que assim, nossa, eu chegava a chorar, mas chorar porque quando colapsa, a gente fala que colapsa, quando o teu sonho ele vira a realidade, quer dizer que colapsou. Então, quando colapsou, eu, não acredito, liga pro meu marido e chora, aquela coisa. É muito bom, nossa. E daí eu fico tão louca que eu quero ensinar todo mundo a fazer. Nossa, mas bota na tua cabeça, bota na tua mente, vive como se fosse real. Então se você quer ser rica, vai, vive como rica, vai lá, compra um lençol, 300 fios e deita lá naquele lençol como se você fosse rica. É isso, viva como se fosse, porque já é. Já é real. Já é real. Isso aí, Isabel. E o importante é que tu não perdeu a tua essência, tu continua a Bel que a gente conhece. E acho que é isso também que faz com que o universo te dê tudo isso. E isso ainda é só um começo. Tem muita coisa boa que vai acontecer. Sim. E eu tenho certeza que sempre você estará voltada para Erechim, para as pessoas de Erechim ajudando. Porque tu conhece muita gente aqui, né? E eu tenho certeza que tu quer o bem de todos. Nossa, eu sou muito feliz. Eu não sou daqui de Erechim, eu sou de São Gabriel, minha cidade natal. Mas essa cidade me acolheu de um jeito assim, sabe? E eu amo tudo aqui, eu amo ajudar as pessoas daqui, meus amigos estão aqui. Então, mesmo que embora um dia eu vá embora e, né, para outra cidade e tal, meu coração tá aqui, né? Meu coração tá aqui, eu me criei aqui. E aqui foi a escada, né? Aqui foi a escada, como você falou. Eu já colapsei, eu sei que tem muita coisa boa ainda para acontecer, muita coisa maravilhosa. Eu já me vejo muito grande, eu me vejo ajudando mulheres no mundo inteiro. Falando nisso, eu tenho um evento em Miami e em Nova York em janeiro. Em janeiro, de lançamento do batom. Então, eu já me vejo assim, sabe, ajudando mulheres do mundo inteiro, sabe? Mas jamais vou perder a minha essência, porque a hora que você perde a tua essência, é a hora que você perde tudo, né? Então, eu consigo essas coisas por ser a Isabel Rocha, por eu não perder a minha essência, por eu ter esse coração do tamanho do mundo, que está sempre querendo ajudar todo mundo, que está sempre distribuindo amor, que isso veio muito da Rocha, que era minha mãe, porque a minha mãe era assim, aonde ela ia, transbordando o amor da Dona Zulmira, sabe? Então, eu tenho muito isso dela, assim, sabe? Essa rocha que floresceu e que distribui amor por onde vai. Agora é uma borboleta. É isso aí, agora é uma borboleta aí, ó. Se você quer, não tem nada que te impeça de chegar nos teus sonhos. Aprende com a Isabel, vai lá no Instagram dela, pesquisa, se aproveita do conteúdo gratuito, não se envergonhe de postar um vídeo, de ser criticado, não tenha vergonha de ser quem você é. É o primeiro passo para tudo, né, Isabel? Nossa, tenha orgulho. Eu tenho orgulho de ser Isabel Rocha, tenho orgulho de ser quem você é. E é claro que vão te criticar. Se você fizer, vão te criticar. Se você não fizer, vão se criticar. Se você começar... Agora, olha lá os primeiros vídeos que eu tinha lá no Instagram. Só olha para você ver a diferença. Mas eu comecei. Eu tinha vergonha também. Eu postava e saía correndo. Agora já tenho orgulho de postar. Onde eu vou, já estou lá postando. Isso aí, Isabel. Obrigada por estar aqui. Eu te desejo, assim, um universo de infinitas possibilidades para ti. Que tu continue fazendo esse trabalho bonito. Que além de se transformar, tu está transformando muitas mulheres que passaram por histórias duras, histórias de perda, histórias que muitas delas eu sei que não teriam forças para se levantar se não tivesse uma mão amiga do lado delas, e você tem feito isso com muitas mulheres. Os depoimentos são lindos, gente. Vocês têm que interagir na comunidade dela para ver como é bonito ver a transformação de mulheres que estavam no fundo do poço mesmo, que não tinha mais o que fazer. Elas eram um tapete velho pronto para jogar no lixo. Assim elas se sentiam. E hoje são mulheres que estão brilhando, graças ao teu empenho e à tua vontade de ajudar. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, sempre à disposição, porque eu amo estar aqui com você. Ai, gratidão. Obrigada.